A solidariedade de tanta gente, de tantas proveniências, trajetórias e filiações políticas e de luta, é, ao contrário do que pretendem alguns, prova de que o compromisso com a luta antirracista encontra eco e respaldo para lá do movimento antirracista. Mais do que dar a cara por mim, o que fizemos com os depoimentos de tanta gente de carne e osso, de todas as cores, origens étnicas, sociais, culturais e económicas, foi dar a cara contra o racismo e muita força ao combate pela sua erradicação. Face à violência racista, o silêncio e a indiferença serão sempre cúmplices. Ainda bem que há gente que sabe disso e não hesita em enfrentar o monstro quando e sempre que for preciso. Por tudo isso, agradeço do fundo do coração as companheiras e os companheiros que tiveram a coragem, a lucidez e a generosidade militante de lançar esta iniciativa. E agradeço muito a cada um e a cada uma o seu contributo. É o racismo estrutural que junta a extrema-direita, setores da direita reacionária e não só, na perseguição a ativistas e pessoas racializadas no nosso país. Esta petição, cujos autores morais são o CDS e o Chega, para lá do seu caráter abjeto em democracia, é um ataque ao antirracismo que não tem medo, nem usa meias tintas para o desmascarar e combater. É uma estratégia de mordaça de terrorismo político para manter a ordem vigente, porque o status quo é uma carta de conforto para as elites nos continuarem a dividir, mantendo intocáveis os seus privilégios historicamente acumulados. Esta petição é, portanto, uma disputa entre a extrema-direita fascista e uma certa direita reacionária que não nos intimida. Aos que investem em reescrever e reescrever o passado no presente, legitimando assim todas as atrocidades do legado colonial que polvilha o imaginário coletivo, carregado de racismo, faremos frente. Aos que temem habitar o território da contradição racista insanável, de querer glorificar as vilanias da história, sem disso serem responsabilizados, confrontaremos com as suas próprias contradições e combateremos. Aos que nos acusam de querer escrever a história, respondemos que queremos muito mais, porque merecemos muito mais. Queremos reinventá-la para que todo o mosaico étnico da sociedade portuguesa nela se reflita bem e com dignidade. Contra o saudosismo mórbido, mobilizamos-nos pela saudade e o desejo de um futuro melhor, onde a cor da pele e a pertença étnico-racial não definem o lugar que cada um e cada uma de nós ocupa na sociedade. O que nos move não é o ódio, porque ao combater o racismo, declaramos o nosso amor incondicional à humanidade de todas as pessoas. Pedem-nos calma e tento na língua perante os crimes de colonialismo. Este albergue selvagem do racismo estrutural que ainda graça entre nós. Mas, a cada injunção ao silêncio contra a violência e a indignidade racista, ergueremos a voz, sairemos à rua e organizaremos a resistência contra a fascização do regime, onde for preciso e o tempo que for preciso. O silêncio e a mordaça sobre o colonialismo e o seu corolário de crimes não nos salvarão de nada. Antes, pelo contrário, reforçará a amnésia coletiva que sustenta a negação do racismo e a sua inerente violência. Não nos calaremos nunca. Não se trata de apontar a culpa que está mais do que estabelecida, mas de assumir a responsabilidade de não repetir a ignomínia do passado. E, portanto, não nos vergaremos ao conformismo que alimenta a desigualdade e a injustiça racial. Sabemos que ao sufoco do racismo veio acrescentar-se o sufoco da pandemia, onde os mais vulneráveis dos vulneráveis da nossa sociedade estão a pagar o altíssimo preço da devastação social em curso. A pandemia aprofundou as desigualdades e reforçou o estigma social e racista contra as comunidades racializadas. Há, portanto, aqui e agora, a necessidade e a urgência de construir um mundo melhor daqueles que temos. Este mundo por construir só será possível se no presente garantirmos as condições do seu advento. E a luta por este futuro depende da força do nosso compromisso democrático, enquanto motor da esperança que recusa a inércia ou a capitulação perante a ameaça fascista e racista. Não há maturidade democrática nenhuma para acomodar o fascismo e o racismo, porque a normalização e a banalização do fascismo são garante da manutenção e sobrevivência do racismo e da injustiça. Não há liberdade de opinião nenhuma acima da dignidade humana, pelo que o racismo e a sua violência não são meras opiniões, são crimes. Nós, todas e todos que aqui viemos em carne e osso, fizemos-lo porque sabemos que a luta antirracista é um compromisso coletivo pelo bem comum, que
que só será possível numa democracia radical, em que a derrota da ordem capitalista, colonial, patriarcal, machista, misógina e racista será uma realidade. Enquanto sobrar racismo, não nos faltarão forças para o derrotar, porque viemos para ficar e para mudar o país. A quem teve a iniciativa e a quem nela se juntou, e reitero outra vez o meu obrigado, com a esperança de que continuaremos juntos e juntas na luta por um mundo melhor. Antes de chegarmos aqui, já sabíamos que a solidariedade e o compromisso não se esgotam nesta campanha. Como sempre fizemos, vamos prosseguir a solidariedade e a luta por onde for preciso, sobretudo na rua, nas nossas organizações, nos nossos locais de trabalho. Demos agora a cara aqui e continuaremos a dar a cara em carne e osso em todas as frentes onde ainda temos de lutar junto das pessoas cuja dignidade depende da nossa luta. A luta continua na rua, continua contra a exploração laboral, contra a violência policial, contra a segregação escolar, contra a segregação habitacional e os despesos, como aconteceu recentemente com o despejo de 5 famílias em Catujal, sem uma solução habitacional permanente em plena pandemia. A luta pela recolha de dados étnico-raciais nos censos que permitam desenhar políticas públicas de combate às desigualdades raciais continua. A luta pela revisão dos conteúdos curriculares que inscrevam uma cultura escolar antirracista, de matriz antirracista, continua. A luta contra a invisibilidade, pela representatividade, continua. A luta contra a injustiça e pela igualdade também continua. Pela dignidade, pela igualdade e, no fundo, pela democracia. A luta continua fora daqui, porque o racismo e o fascismo não passarão.